Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos, e atentos, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Curve sua cabeça. Oremos ao Senhor. Deus eterno e soberano, a tua palavra foi lida, ó Deus, e nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quiser ministrar aos nossos corações. Por isso, ó Pai, tenha liberdade para falar em nossas vidas e nos desperte, ó Deus, para colocarmos em prática tudo aquilo quanto é a vontade do teu Espírito Santo para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos refletir hoje sobre atitudes que transformam realidades. Atitudes que transformam realidades. Nós estamos comemorando 202 anos da nossa corporação e estamos numa série de eventos comemorativos e esse é um deles. E nós precisamos certamente refletir sobre a nossa vida enquanto policiais, enquanto pessoas e na nossa vida enquanto corporação. E nós estamos hoje também especificamente numa data festiva, se soma ao aniversário da PM o fato de que nós estamos hoje inaugurando esta obra que durante muito tempo nós temos batalhado para fazer. Nós tivemos muitas lutas para estarmos aqui onde estamos hoje. Que diga isso o capitão C. Dias e o cabo Rubens, que estiveram à frente da ação missionária também no passado, e o Hermes, que está hoje à frente. Então, quando eu cheguei, essa batalha já estava sendo travada. E eu simplesmente cheguei para somar forças e nós podermos, então, batalhar juntos e conquistarmos o que o Senhor está colocando hoje nas nossas mãos e muito mais que Ele ainda colocará. Mas nós enxergamos também que a nossa vida passa por momentos difíceis. A corporação também passa por momentos difíceis. Todos passamos. Tudo que existe tem momentos bons e tem momentos difíceis. Tem momentos fáceis e difíceis, bons e ruins. E nós precisamos estar preparados para todos eles. Mas nós precisamos saber que as nossas atitudes diante de Deus são capazes de mudar a nossa realidade. Então vejo muitas vezes pessoas que reclamam, pessoas que criticam, pessoas que às vezes murmuram, que apontam, que falam mal, pessoas que traçam uma realidade doentia, uma realidade problemática e simplesmente esperam que essa realidade mude. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos tomar certas atitudes diante de Deus, que podem mudar a realidade, que podem tocar o coração de Deus e fazer com que Ele se mova em nosso favor. Nosso texto aqui diz que se por algum momento houver sobre a terra falta de chuva, ou se houver praga que consuma a terra, ou se houver peste, ou seja, problemas, dificuldades, enfermidades, se houver coisas que estejam prejudicando a nossa vida em particular, ou que estejam prejudicando a nossa corporação, nós podemos tomar uma atitude. Esse texto
se refere à inauguração do templo, vamos assim dizer, a dedicação do templo de Salomão. Não é necessariamente a mesma situação aqui. No Antigo Testamento, o templo tinha um papel centralizador da religião, da espiritualidade, do aspecto civil e até de aspectos políticos lá em Israel. Não é a nossa realidade aqui. No Novo Testamento, o templo do Espírito é aquele que crê, é a igreja, aquele que faz parte do corpo de Cristo. Mas mesmo no Novo Testamento, Deus estabelece lugares para que ele seja buscado, lugares em que as pessoas se reúnem para buscá-lo, lugares em que as pessoas se reúnem para abençoar, para levantar mãos santas e abençoar o local em que eles estão. Então nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para levantarmos mãos santas e abençoarmos uns aos outros, e abençoarmos a nossa corporação, abençoarmos o nosso comando, abençoarmos a nossa polícia militar, a segurança pública no Distrito Federal, o nosso governador, enfim. Nós estamos estabelecendo aqui um lugar de oração, estamos estabelecendo aqui um lugar de buscar ao Senhor, um lugar em que nós estaremos falando, ensinando e vivendo princípios do Senhor e buscando fazer a vontade dEle nas nossas vidas e também na nossa corporação. Estamos estabelecendo aqui uma casa de oração e louvor na polícia militar. Mas veja, Deus não se impressiona com coisas ruins. Nós lemos aqui nesse texto sobre peste, sobre falta de chuva, sobre escassez. Deus não se impressiona com escassez. Deus não se impressiona com os nossos problemas, porque os nossos problemas são muito pequenos diante dele. Porque Ele é muito maior e Ele pode nos dar a solução. Deus também não se impressiona com obras suntuosas. Deus não ficou impressionado com o tamanho do templo de Salomão. Deus não se impressiona com a nossa galeria que nós aumentamos, ou com esse altar que nós construímos. Deus está focado na atitude que nós temos. Perdendo a voz. Deus está focado na atitude que você tem. Deus não está olhando para o tamanho do seu problema. Deus não está olhando para o tamanho das edificações que você faz e que eu faço. Deus olha para a minha atitude e para a sua. Por isso Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Atitudes transformam realidades, atitudes trazem cura. Primeira atitude, humilhar-se. O que é se humilhar diante de Deus? Não é você ficar achando que você é um coitadinho, que você é um pobrezinho, uma pobrezinha. Se humilhar diante de Deus não é porque Deus não reconhece o teu valor. Se humilhar diante de Deus é nós reconhecermos verdadeiramente que Deus é maior do que nós. É nós consagrarmos a Ele o nosso maior valor. Qual é o teu maior valor? Qual é a tua maior realização? Qual é a tua maior qualidade? Qual é o maior bem que existe na tua vida? É isso que você precisa colocar diante de Deus. Eu quero citar um texto de Apocalipse, capítulo 4, onde, na presença de Deus, na presença do trono, então, os 24 anciãos, lá no céu, que não sabemos quem são, eles se prostravam diante do trono, e eles lançavam as suas coroas, e diziam para o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele é santo, 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 digno, digno, digno de louvor. Sabe o que isso significa? Nós precisamos lançar diante de Deus as nossas coroas e dizer: Senhor, está aqui a minha coroa, isso aqui é muito valioso para mim, mas o Senhor vale muito mais. Isso aqui é muito grande para mim, mas o Senhor é muito maior. Como militares, como policiais, em termos hierárquicos, né? Nós colocamos as coroas no ombro, né? Colocamos as coroas, né, na nossa farda,
que representam o nosso posto, as graduações. Sabe o que significaria isso diante de Deus? É chegar diante dele e falar: Senhor, eu tiro essas luvas aqui, coloco diante do Senhor, porque se eu sou alguma coisa é porque o Senhor me fez ser, e nada disso é algo diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor é maior do que tudo e do que todos. O posto que eu tenho, o posto que você tem, a graduação que você tem, não é nada diante de Deus. Deus não se impressiona com as nossas estrelas, Deus não se impressiona com as nossas funções, Deus se impressiona com a nossa atitude, não porque nós sejamos grandes diante dele, mas porque ele quer ver o seu povo prostrado diante dele. Isso não significa que nada disso tem valor, tudo isso tem valor, mas o valor maior é eu estar diante de Deus. Humilhar-se diante dele é nós colocarmos diante dele as nossas coroas. Quais são as tuas coroas? A tua coroa, de repente, são os teus bens. De repente a tua coroa é a função que você tem. De repente a tua coroa são os teus filhos. Tudo isso é importante. Mas se humilhar diante de Deus é chegar para ele e falar: Senhor, tudo que eu tenho é porque o Senhor deu. Tudo que eu sou é porque o Senhor permitiu ser. Não existe nenhuma autoridade que emana de si mesmo. Toda autoridade é constituída por Deus. Então eu preciso colocar diante de Deus: Senhor, se eu sou alguma coisa é porque o Senhor permitiu, e eu me coloco diante de Ti e reconheço que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu lanço diante de Ti a minha coroa, as Tuas realizações, tudo que você é, tudo que você tem, lance diante dEle. Isso é uma atitude de se humilhar diante de Deus. Não é você deixar de ser o que você é simplesmente você reconhecer que o que você é está muito abaixo do que Deus é, porque Ele é soberano e criador de todas as coisas. Em segundo lugar, orar. Orar. Bill Hybels escreveu um livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Às vezes a gente usa como desculpa para nós não orarmos, não termos um tempo de busca a Deus, as nossas atividades. Eu tenho muita coisa, eu faço muita coisa, eu me empenho em muita coisa, então me esqueço de me colocar diante de Deus e conversar com Ele. Na verdade, quanto mais atribuições eu tenho, quanto mais responsabilidades eu tenho, mais eu preciso conversar com Deus, mais eu preciso orar, mais eu preciso que Deus ministre sobre a minha vida. Nem sempre os problemas são resolvidos com ações, mas às vezes com orações. Não quero dizer que não temos que agir, é lógico que nós temos que agir, mas às vezes precisamos parar e conversar com Deus e falar: Senhor, se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não me abençoar, eu não vou conseguir solucionar esse problema. Senhor, me dê direção, toque os corações, abra as portas. Na verdade, estamos aqui hoje e estamos fazendo essa inauguração porque em vários momentos nós paramos para conversar com Deus e falamos: Senhor, não há mais recursos, não há mais o que fazer. Se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não fizer alguma coisa, nós não vamos conseguir. E impressionante que Deus age e Deus traz a providência e Ele nos abençoa. Um exemplo disso, em obra, vocês sabem que os pedreiros gostam muito de cimento, né? E você, quando menos espera, precisamos de cimento. E houve uma situação aqui que foi pedido 20 sacos de cimento, nós não tínhamos de onde tirar, irmãos. Eu falei: Hermes, vai lá buscar. Como? Não sei. Vamos orar. Oramos. E quando chegamos lá na loja em que nós estávamos comprando, nós recebemos a notícia de que estava sendo liberada uma doação de 20 sacos de cimento. Coisas que Deus faz, coisas que Deus tem feito aqui, coisas que Deus quer fazer na tua vida, coisas que Deus quer fazer na nossa corporação, coisas que Deus quer fazer com um policial na rua, que às vezes está numa situação que não tem como ele sair, mas Deus dá livramento, mas Deus mostra, Deus age. Orar, a oração nos aproxima de Deus. Em terceiro, buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é exercitar os princípios de Deus. É você colocar em prática aquilo que Deus fala com você. Buscar a direção de Deus. O rei Davi, quando ia sair para a batalha, ele pedia a direção de Deus. Senhor, eu devo sair atrás dos meus inimigos?
Se eu correr atrás do meu inimigo, eu vou alcançar. E se eu alcançar, o Senhor vai me dar vitória. Nós precisamos ter a direção de Deus, buscar a face de Deus, a sermos direcionados pelos princípios dele. Em Jesus Cristo habita a plenitude do ser de Deus, é o que Hebreus 1, versículo 3 vai dizer. Então quem conhece a Jesus, conhece ao Pai. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para todas as atitudes dele aqui na Bíblia, os ensinamentos dele, para que nós possamos então buscar a face de Deus. E essa busca precisa ser verdadeira e contínua. O Senhor fala através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar ao Senhor não é simplesmente estarmos numa reunião como essa. Buscar ao Senhor é termos uma vida com Ele. Buscarmos fazer as coisas de acordo com a vontade dEle. Buscarmos viver de acordo com o querer dEle. Permitir que Ele influencie as nossas decisões. Permitir que Ele direcione a nossa vida através dos seus princípios. É isso que Deus quer fazer conosco. Buscar a face de Deus é viver com Ele. E por último, converter-se dos seus maus caminhos. A primeira atitude é humilhar-se. Segunda atitude, orar. Terceira atitude, buscar a face de Deus. E a quarta atitude, converter-se dos seus maus caminhos. Irmãos, os maduros se arrependem. Os fracos fingem não errar. Quando nós crescemos e amadurecemos, nós aprendemos que não somos perfeitos, que nós erramos, que nós precisamos às vezes voltar atrás, que precisamos às vezes pedir perdão, que precisamos às vezes corrigir certos atos. E diante de Deus nós precisamos muito disso. Eu preciso avaliar minha vida, eu preciso avaliar os meus caminhos. Em que caminho tenho andado? Em que caminho você tem andado? Nós temos famílias sendo destruídas, porque às vezes maridos e mulheres têm andado pelo caminho do egoísmo, têm andado pelo caminho às vezes do adultério, têm andado pelo caminho, que afasta de Deus, que destrói famílias. Nós temos visto famílias que têm sido destruídas, porque não há diálogo, porque não há abertura para se trabalhar juntos, para crescer juntos. Nós temos visto famílias sendo destruídas pela violência doméstica. E nós precisamos pensar em que caminho temos andado. Temos andado pelo caminho do orgulho, temos andado pelo caminho da destruição. Temos andado por qual caminho? E temos que pensar também na nossa corporação, em que caminho